Rapaziada, tranquilo? Beleza? Bom dia. Lá no caminho de Emaús, eles estavam seguindo para lá, para um vilarejo chamado Emaús. Por quê? Porque Emaús se chama Águas Quentes. E eles estavam num momento em que eles tinham se esquecido. Na verdade, eles tinham perdido a esperança de que Cristo ia ressuscitar. Porque já haviam passado 3 dias. E as mulheres foram lá e falaram. Pedro foi lá e viu. Mas ninguém acreditou enquanto não viu Jesus ressurreto na frente deles. Então eles foram buscar em um lugar onde havia esperança, mas momentânea, porque águas quentes só esquentam enquanto você está nelas. Cristo é um fogo consumidor que nos queima constantemente todos os dias. Então pensa, eles estavam buscando uma esperança e no meio do caminho Jesus Cristo apareceu novamente para eles, dizendo a eles a respeito dos profetas, começando de Moisés, falando sobre quem era Cristo Jesus. E ao partir do pão na comunhão é que Jesus foi revelado. E aí eles perceberam. Você lembra? Você viu? Você sentiu que quando aquele homem falava aquelas palavras, nosso coração queimava? E o rapaz estava com ele, olhou e falou sim. Então os dois olharam e falaram, nós temos que voltar para Jerusalém. Sabe por quê? Porque lá Jesus Cristo falou que ia voltar. Então Deus vai enviar pessoas no teu caminho para reavivar a esperança no seu coração. Porque não é porque uma coisa que Deus falou para você não aconteceu ainda que ela não vai acontecer. Cristo disse, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas ele não falou a hora. Ele não falou o momento. Ele falou que no terceiro dia. Eles não esperaram. Mas o terceiro dia ele estava ressuscitado. Ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. E logo iria ao encontro deles. Mas aí que tá. Logo após iria. Então ele não deu o momento certo. Mas ele disse que ia ressuscitar. Aquele que creu, viu. E Jesus falou para Tomé, feliz é aquele que creu sem ver. Então pensa, a sua esperança, ela gera algo que você vai ver. Porque aqueles que esperaram em Jerusalém, viram Cristo ressurreto. Mas aqueles que não esperaram, eles viram para depois crer. Aquele que creu para depois ver, é mais feliz do que aquele que viu para crer. Porque aquele que esperou, foi gerado nele um anseio. E quando ele recebeu, ele dá um valor maior. Por isso que Deus fala para a gente esperar pelo reino dos céus. A gente esperar nele, pelo reino dos céus que virá. Porque Deus virá com o reino dos céus sobre nossas vidas. Mas somente chegará ao reino dos céus aquele que perseverar até o fim. E perseverar o quê? Ter esperança. Esperança é espera da herança. Então aquele que esperar firme nas palavras de Deus não vai se cansar, não vai se decepcionar e não vai parar. Porque Cristo Jesus disse que aquele que perseverar no quê? Nas palavras dele. E quais são as palavras dele? Santifique-se, sejam santos como eu sou santo, como ele diz lá em 1 Pedro, para que a gente seja santo. É santidade, é esperar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O próprio Senhor fala isso. O pecado não pode entrar no céu, somente aquele que deu fruto de arrependimento demonstra que está vivendo em santidade. Se você não se arrependeu, se nós não se arrependemos todos os dias, tomamos nossa cruz diariamente e seguimos Jesus, nós não estamos no caminho. Nós estamos fora dele. Porque o caminho é Jesus. E ele também é o guia que nos leva por esse caminho. Se nós não estamos tomando a nossa cruz, não estamos seguindo Jesus. Então estamos perdidos, parados à porta, à beira do caminho, esperando começar. Jesus está lá caminhando com quem está andando com ele, esperando você começar a se arrepender, a tomar sua cruz e andar atrás dele, seguindo ele. Porque seguindo ele a gente vai para o reino dos céus. Também ele diz, vinde a mim os que estiverem cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Porque a gente pensa que tomar nossa cruz é um peso pesado. Mas pesado mesmo é o fardo que a gente carrega sem poder ver. Que é o fardo de viver nossos próprios desejos, de ser escravo do pecado e continuar numa vida presa a tudo aquilo que nos leva para a morte. Pai, o Senhor, nosso Deus, Ele fala a todo momento na palavra que o desejo da carne é a morte, mas o Espírito leva a vida. Então por que a gente escolhe viver na morte em vez de viver na vida? Porque ele sempre colocou dois caminhos. Um caminho de bênção e de maldição. Um de vida e um de morte. Uma porta estreita e uma porta larga. Então depende de você. Ele te entregou o livre-arbítrio, mas você pensando que vai viver sua própria vida.
achando que Deus conhece seu coração e Ele vai te salvar porque Ele conhece seu coração, isso devia ser o seu maior medo, sabe por quê? Porque se Deus conhece seu coração, Ele sabe a intenção do seu coração. Por muitas vezes o coração do homem é enganoso. O Pai, o nosso Senhor, fala na palavra que muitos são os planos do homem no coração dele, que parecem ser bons aos seus próprios olhos, mas são mal e levam à morte. Provérbios fala isso a todo momento, que os desejos do coração do homem são enganosos, levam à morte, à destruição. A gente pensa que é o caminho certo, mas não é. Você acha que só porque Deus conhece seu coração, isso devia ser o seu maior temor. Pô, mano, Deus conhece meu coração, velho. Então tomara que eu tome conta dele. Quando você pensa assim, Deus conhece meu coração, você fala, caramba, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus conhecia o coração de Davi. Não porque ele sondamente o coração, mas porque Davi era sincero e transparente. O que estava no coração ele abria para fora falando com a boca, Senhor, pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Ele fala. E quando o Senhor fala, eu vou acabar com sua família, ele fala, não, fui eu que pequei com o Senhor. E Deus fala, eu vou poupar a sua vida, mas a espada não vai apartar a sua casa. Mas por que Deus poupou a vida de um cara que foi adúltero e ainda matou o cara? Matou o marido da mulher que ele pegou. Ele foi talarico, como nos dias de hoje, vamos falar a verdade. Ele pegou a mulher do cara que era um amigo dele, que o cara era fiel, honroso, um homem como os dias de hoje, um varão valoroso. E matou o cara. Ficou com a mulher dele, engravidou ela. Deus falou, eu vou te poupar. Mas você ainda vai colher daquilo que você plantou. A sua família vai sofrer, mas você não. Por que não? Porque Davi teve um coração sincero e transparente. Ele se arrependeu. Ele revelou o coração dele. Estava mal, porque tinha pecado. Havia maldade. Mas ele é o mesmo cara. Ele é o mesmo rei que fez aquela oração. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E dizia para o Senhor, se houver em mim algum caminho que desagrada o Senhor, tira tudo de mim, só não tira de mim a tua presença. Ele não queria reino, ele não queria nada, ele sabia que ele errou. Ele só não queria perder a presença de Deus por o erro dele. Olha só, isso é o que um coração sincero faz. Isso é o que um coração transparente. Deus conhecia Davi pelo coração que ele tinha, porque ele expressava o verdadeiro desejo do coração dele, que era estar constantemente na presença de Deus. Riqueza, reino, mulheres, nada disso valia para Davi. O que mais valia era a presença de Deus. Tudo isso era como esterco, como Paulo falava. Considero tudo que eu tenho como esterco, comparado àquilo que Deus vai me entregar, aquilo que eu tenho em Cristo Jesus para receber, aquilo que Cristo Jesus é. Então, peraí, se eu estou vivendo a vida de pecado, estou na merda, pensando que eu estou bem, e ainda assim falo para mim mesmo, Deus conhece o meu coração, mas eu continuo vivendo a mesma vida sem me arrepender. Deus conhece seu coração mesmo, irmão. Ele sabe que você não se arrependeu. Isso deveria ser o seu maior medo. De não estar se arrependendo agora, enquanto Ele está te dando a oportunidade e continuar vivendo essa vida de pecado. Cristo Jesus morreu e foi o caminho. Não só isso, ele foi a luz do mundo e a verdade. Quando o filho pródigo caiu por si, porque a verdade entrou na cabeça dele, ele viu que uma luz chegou até ele, iluminou o entendimento e falou, peraí, na casa do meu pai, os servos dele têm comida, têm morada e têm roupa, nada lhes falta, e eu tô aqui comendo lixo. Eu não era um servo, eu era um filho, eu tinha tudo aquilo por herança, e os servos estão vivendo melhor do que eu, porque eu não sou mais seu digno de ser chamado teu filho. A verdade entrou no coração dele e gerou arrependimento. E através do arrependimento, ele enxergou o caminho que é Jesus Cristo. E falou, vou seguir. Seguindo esse caminho, ele chegou até a casa do pai. Chegando lá, o pai o abraçou, o deu vestes novas, o colocou uma sandália nos seus pés. Ele chegou, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, porque pequei contra ti e contra os céus. Pequei contra os céus e contra ti, porque primeiro ele pecou contra os céus, ele entende isso, pequei contra Deus e contra ti. Deus se coloca como o pai do filho pródigo nessa parábola e disse, ele se arrependeu de coração e voltou pelos meus caminhos. Por isso eu recebi como filho. Assim
É a maior alegria de Deus nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que já estão com ele. Então, se Deus fica alegre porque você está se arrependendo hoje, você é louco. Isso deveria ser o maior motivo de alegria na sua vida. Você está se arrependendo hoje. Porque se dizemos que amamos a Deus e que conhecemos Ele, como não nos arrepender? Porque se conhecemos Deus, sabemos que somos pecadores. Porque a santidade de Deus revela o pecado que há em nós. Então a gente tem que entender, se eu conheço Deus, eu sei que eu sou pecador. Se eu não conheço Deus, eu falo na minha cabeça, Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu sou um cara bom. Então você não conhece Deus. Porque quem olha para Deus vê, porque a santidade de Deus é um espelho que revela o nosso pecado. A santidade de Deus é um espelho que revela o nosso pecado. E a graça dele é o sangue de Jesus Cristo que lava nossas vestes. Não só isso, a misericórdia dele é a mão que tira nossos pés do barro e nos firma na rocha. Sabe por que nos firma na rocha? Porque mesmo sendo indignos da sua palavra, nós não somos dignos de salvação e nem de misericórdia, mas o Senhor nos deu um firme fundamento que é Jesus Cristo, que disse: entreguei meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que eu tirar do barro, eu vou firmar no meu Filho. E aquele que crê no meu Filho está firme numa rocha. E aquele que ouvir as palavras dele e as praticar é como um homem sensato que está salvando a sua vida. É como um filho pródigo que, caindo por si, percebeu que é pecador, se arrependeu. Jesus Cristo morreu para ser o caminho por onde o filho pródigo poderia andar até chegar no Pai. Então que a gente venha se arrepender diariamente, porque quando ele diz: tome a sua cruz diariamente e siga-me, é todos os dias se arrepender, levantar, olhar e falar: Senhor, hoje eu vou tomar minha cruz e vou seguir em frente, porque o Senhor morreu para que hoje eu pudesse ter vida e vida em abundância. Eu creio no Senhor e eu vou perseverar para viver uma vida de santidade, me arrependendo constantemente e buscando sempre olhar no espelho e não ver eu mais, mas ver você, porque assim como ele diz em Gálatas 2:20, para aquele que se arrependeu e crê em Jesus Cristo, já não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim, porque fui crucificado na cruz com Cristo Jesus. Porque ele diz: fui crucificado na cruz, porque já não sou mais pecado, agora é Cristo. Fui porque eu era pecador. Quando eu era pecador, meus pecados foram crucificados na cruz. Agora que me arrependi, Cristo vive em mim. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você possa se arrepender, que você olhe para dentro de você e veja: será que você realmente é filho de Deus? Porque se Deus diz que um filho é aquele que pratica as suas palavras, porque ele diz na palavra, ele diz assim, que aquele que o ama, esse que o ama, segue os seus mandamentos. Se nós seguimos os mandamentos de Deus, nós amamos a Ele e provamos que o amor dele vive em nós, que o amor dele é o Filho unigênito, que é Cristo Jesus. Agora, mano, se você não vive a palavra de Deus, se você não busca estar em santidade, evitando o pecado, evitando a masturbação, evitando a bebedeira, o uso de drogas, evitando até mesmo o palavrão, que é lançamento de maldição sobre a vida do teu irmão, que não te fez nada, se você não evita as brigas e discussões em casa com a sua mãe, porque o primeiro mandamento com promessa é honra o pai e a mãe, e terá vida eterna, terá vida em abundância sobre a terra. Olha só, eu errei aqui, mas que o Senhor me corrija, que o Espírito está me corrigindo agora, é: aquele que honrar pai e mãe terá vida longa na terra. Terá vida longa. Peraí. Sabe quando a mãe fala: ó, eu te coloquei no mundo, eu posso te tirar? Ela tá sem razão. Não, mano, tá escrito na palavra, velho. Ou tu honra teu pai e tua mãe, brincadeira. Mas o Senhor diz, é o primeiro mandamento com promessa. E quando você não cumpre com essas palavras, não só isso, mas várias outras coisas, quando você desonra a Deus no seu coração, tendo pensamentos de imoralidade, tendo pensamentos de roubo, de homicídio, ou até mesmo se irando contra o seu irmão, pensando: mano, eu vou matar aquele cara, eu vou esmurrar ele, se irritando contra o seu irmão. Jesus diz na palavra que quando você se irrita no seu coração, você já matou ele para você. Jesus disse que quando você olha para uma mulher na rua e a deseja,
E o desejar que ele fala, ele já sabe que o homem tem um coração mau. E nós já sabemos, porque ele nos avisou isso na palavra. Que quando você ora, para você mulher também, quando você ora para um homem, ou você homem, quando ora para uma mulher com desejo na rua, você olha assim, nossa, olha lá, nossa, que gata, que maravilha, nossa, você já adulterou no seu coração e já está pecando. Porque quem vive em santidade, vive com o olho no propósito. Se você busca uma mulher, o seu propósito vai encaixar alguém no teu caminho, porque sempre tem as pessoas vivendo no propósito, que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Se o teu propósito está te levando por um caminho, nesse caminho você vai encontrar alguém com o mesmo propósito que você. Se Deus não colocar, é porque Ele decidiu que quer que você viva somente e exclusivamente para Ele. Porque Paulo também diz, aquele que não casa faz melhor, porque pode cuidar dos interesses da casa do Pai em tempo integral, entendeu? Ele não diz que é algo ruim, é algo bom também. Os dois lados são bons, entendeu? Então aquele que não cumpre com a palavra do Senhor, esse não tem um coração sincero, não se arrepende e não é filho de Deus. Já digo isso de primeira, não é filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que se arrepende, aquele que é lavado no sangue do Cordeiro. O batismo nas águas é a confissão pública de que você aceitou Jesus. E é o lavar dos pecados, nascendo de novo da água. E o Espírito, ele renova a vida, confirmando em você uma nova vida. Mas o arrependimento é o primeiro passo para que você inicie uma nova vida. Se arrependa hoje e comece uma nova vida com Cristo Jesus. Porque Ele te amou, Ele te ama e Ele vai continuar te amando. Porque o desejo do Pai é que todos sejam salvos. Ele sabe que nem todos serão salvos, mas o maior desejo dele é que todos sejam salvos. Porque o anseio no coração de Deus é ter você com Ele. Que Deus te abençoe, porque Jesus te ama demais. O maior, nossa, quando eu falei isso aqui agora, você é louco. Isso é verdade, porque aconteceu isso na minha vida. O maior anseio de Deus é ter você com Ele. Você é o maior tesouro que Deus pode tentar procurar na terra aqui agora. Porque Ele procura por verdadeiros adoradores que o adorarão em verdade e em espírito. Ele procura por você, porque Ele te ama. Ele se entregou na cruz para te salvar. Ele morreu por mim. Eu não mereço, mas Ele morreu. Que Deus te abençoe.